Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34. Portanto, não andeis ansiosos dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ao orar, o Senhor me levou a reparar sobre alguns acontecimentos que me chamaram a atenção, sobre as pequenas coisas e as pequenas brechas. Pois, ao reparar sobre um pirulito que ficou na mesa e estava com um furo bem pequeno, pudemos perceber que estava cheio de formigas, e o outro pirulito, que estava no armário da cozinha, que estava todo embalado, mas o cabinho tinha sido retirado. As formigas estavam dentro dele, alojadas, e já tinham praticamente acabado com todo o interior do pirulito em pouco tempo. E nisso, o Senhor me chamou a atenção e me levou a estes versículos, referenciando as nossas atitudes e ações diante daquilo que nos foi proposto. Quantas vezes achamos que está tudo bem, mas não conseguimos enxergar a dimensão daquilo que estamos vivendo. Um exemplo claro foram dessas formigas. Mas será que em algumas áreas estamos iguais a esses pirulitos, com brechas pequenas, furos pequenos, sentimentos, emoções, tão intertidos com as nossas próprias vontades e desejos, aquilo que achamos que é de Deus, mas não observamos que nossas atitudes nos levam a viver nosso egoísmo e orgulho. Nos tornamos detentores de uma verdade relativa, acreditando ser uma verdade absoluta. Julgamos as atitudes das pessoas e não observamos nossos comportamentos. Queremos que os outros nos mostrem o que estão fazendo, mas jamais mostramos o que fazemos e quem somos. Porque não queremos expor nossa debilidade, nossa deficiência. Nosso orgulho não permite dizer que não sabemos, mas permite mandarmos os outros fazerem com uma falsa humildade. E isso acontece porque existem pequenas brechas que precisam ser fechadas. Parecem tão insignificantes que não damos a importância devida, mas, depois de um tempo, a devastação que fazem gera uma desestruturação em várias áreas da vida, observando assim somente o problema individual, as contas individuais, as coisas que tem que fazer, como se mais ninguém tivesse nada ou nenhum desses problemas. Você já deve ter visto que essas pessoas recorrem às outras quando precisam de algo, de uma resposta, de um favor, de um escape, de uma direção, mas logo que se sentem melhor, ignoram as instruções e continuam a fazer as mesmas coisas, como se a pessoa que ela fosse buscar não tivesse mais valor agora que ela já recobrou suas forças e intenções. Imagine só a profundidade dessa palavra, e ainda referenciando não só em primeiro o reino e sua justiça, mas também aquilo que foi feito para perfumar o ambiente, como vemos descrito no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 3. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Quando deixamos algo pequeno entrar e pousar sobre nós, isso pode contaminar a ponto de cheirar mal, como vemos descrito
no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Observe a importância de sabermos que as pequenas coisas podem nos fazer tropeçar. São as pequenas coisas que acabam gerando as grandes situações. São através de pequenas palavras que podem gerar uma confusão generalizada. Porque o inimigo usa dessa artimanha, minando as forças através de pequenas atitudes que no momento são insignificantes, mas que no decorrer dos dias se tornam o GPS que conduz a vida e os pensamentos. Como vemos que assim aconteceu com os fariseus na época de Jesus, como o próprio o disse a eles assim no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 24 e 25. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. O inimigo é especialista em fazer você ouvir o chamado de Deus e conseguir corromper a obediência, sugerindo outras atitudes que te levem a não ter mais tempo nem para orar. Começamos a nos mobilizar para tantas coisas que esquecemos de ter tempo para o Senhor. As atividades se tornam mais importantes que o nosso tempo com Ele. E por isso o inimigo usa de artimanha para exatamente mostrar que sempre você tem a razão a ponto de você não enxergar o que já está sendo corrompido. Os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, o que achamos plausível acabam sendo prioridade. E isso difere do que lemos e dos princípios do Senhor. Temos que vigiar, pois o diabo não está brincando. Ele está indo com tudo para encher seu ego e fazê-lo acreditar que está ouvindo a voz do Senhor e fazendo o que manda. Mas a pergunta é: sua motivação é Jesus e o Espírito Santo ou aquilo que você está fazendo? Pois a troca fica mais clara quando o Senhor paralisa algumas ações. Literalmente nos para e mostra o que está acontecendo. Mas será que estamos tão sensíveis a ponto de ouvi-lo? Ou acreditamos que é uma seta do diabo para nos paralisar e não enxergamos que ele já está agindo quando mudamos a direção e vamos fazer aquilo que o Senhor não mandou e ocupamos nosso tempo em fazer aquilo que queremos e não mais o que o Senhor nos direcionou? Concluindo, temos que prestar atenção nas pequenas coisas, pois se algo é uma bênção e daqui a alguns dias não é mais, ou se a presença de Deus é iminente e mudamos nossas atitudes, tem alguma coisa que permitimos entrar em nosso coração e em nossa mente. E lembre-se do que está escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Portanto, temos que vigiar e prestar muita atenção em todas as nossas atitudes e pensamentos, porque seremos julgados por cada um deles. Mantenha-se naquilo que o Senhor te chamou. Não atropele os processos. Não queira ser ansioso para fazer algo. Para cada processo tem o seu tempo de maturação. Não faça aquilo que o Senhor não te chamou para fazer, só porque alguém disse que deveria fazer. Vigie, porque não adianta querer dizer que está contemplando as coisas espirituais se você, na verdade, está indo conforme o movimento das suas emoções. Não permita mais ser iludido. Por isso, entregue tudo ao Senhor e viva o seu reino e sua justiça. A maior arma que está em suas mãos é revelar o amor, em oração, jejum, na meditação da palavra, na ajuda ao próximo e no comportamento que leve essa libertação e essa presença para todos em sua volta. Creia que nada é maior que o Senhor em sua vida e deixe Ele fluir sem interferência. Oremos.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Pai, mais uma vez, por nos dar a oportunidade de entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti, Senhor, e que a cada dia mais o Senhor nos mostre, nos revele e nos oriente, Pai, porque, Senhor, o inimigo, ele é astuto. O inimigo, Pai, ele tenta de todas as maneiras, ó Senhor, fazer com que saiamos do seu propósito, saiamos, ó Senhor, daquilo que o Senhor tem nos orientado, dizendo: então, Pai, a cada vez mais revela tudo que está no oculto, revela tudo aquilo que está escondido, revela até mesmo a intenção do coração do homem, para que nós não possamos nos perder, ou até mesmo, Pai, dizer que estamos ouvindo a sua voz, mas faz tempo, Senhor, que temos nos afastado dela. Não permita que isso aconteça, Senhor, mas antes faça com que a sua glória, o seu poder e a sua graça sejam manifestos. Desde já, Senhor, mostra, Pai, e revela-nos tudo o que nós temos que fazer e da maneira que nós temos que fazer. E não nos deixe, Senhor, jamais cair ou ceder a nenhum tipo de tentação, mas que antes a nossa alma se submeta ao Espírito Santo a ponto, Pai, de levar-nos aquilo que o Senhor preparou para nós. Graças te damos, Pai. Consagramos tudo que temos e tudo que somos, para que o Senhor cumpra, estabeleça e faça o seu querer manifesto. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.